aos Romanos 9:17, ele diz assim: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Como nós sabemos, o povo de Israel, o povo de Deus, ficou no Egito durante muito tempo, aonde eles se tornaram escravos, estavam sofrendo, padecendo nas mãos de Faraó. Então, por causa do sofrimento, eles então começam a clamar a Deus. Eles começam a pedir ao Senhor livramento, salvação. Deus ouve o clamor daquele povo, e Deus então vai até Moisés, o qual vai escolher para que ele vá até o Egito e liberte o povo de Deus daquele sofrimento. De começo, Moisés não queria ir não, mas Deus convence Moisés, então Moisés vai ao Egito para fazer o que Deus mandou. Quando Moisés chega ao Egito, ele vai e diz a Faraó: olha, liberta o meu povo, assim diz o Senhor. No entanto, o Faraó não deu ouvidos a Moisés. Irmão, as coisas não saíram como Moisés esperava, nada saiu do controle de Deus, mas as coisas não saíram como Moisés esperava, porque Faraó começou a se opor ao Moisés, Faraó começou a resistir ao Moisés, apesar do Moisés dar sinal, porque Moisés fez sinais diante de Faraó, que era Deus que estava dando aquela palavra. Além dos sinais, Moisés também, as pragas vieram, apesar do Faraó ver os sinais, apesar do Faraó ver as pragas, porque Deus mandou 9 pragas, e o Faraó, com o coração duro, não queria libertar o povo. Ele só vai libertar depois da 10ª praga, e aí depois que ele liberta o povo, ele se arrepende ainda e vai perseguir o povo de Deus lá no deserto. Toda essa dificuldade, toda esta luta que Moisés está enfrentando com o Faraó, não era porque o Faraó era muito poderoso, não era porque o diabo estava agindo na vida do Faraó, não. Irmão, fazia parte do agir de Deus. Lembra lá do Romanos, o que a Bíblia diz a Faraó: por isso eu te levantei. Irmão, foi Deus quem levantou o Faraó, foi Deus que endureceu o coração de Faraó, para que através do Faraó, Deus pudesse mostrar o seu poder. Irmão, tem coisas que é Deus que levanta, que às vezes não é bom, que às vezes não é agradável, mas tem coisas que é Deus que levanta, ou Deus que permite que se levante, e Ele permite porque há uma obra dEle, há um propósito dEle, há um plano dEle, há um desejo do Senhor, que é mostrar o seu poder, revelar o seu poder, para que o nome do Senhor seja exaltado em todas as partes. Não era o Faraó que era poderoso, não era o Faraó que era grande, não, foi Deus que levantou o Faraó. Porque se fosse fácil, se Moisés fosse lá no Faraó, liberta o povo, e o Faraó libertasse, não tivesse nenhuma dificuldade, Deus não ia precisar manifestar o poder dele, Deus não ia precisar fazer as obras que a gente sabe que ele fez. Irmão, foi porque Faraó perseguiu o povo que Deus abriu o mar vermelho. Então, através do Faraó, pela oposição que ele estava fazendo, pela dificuldade que ele estava trazendo, Deus pôde manifestar o seu poder. Deus pôde mostrar o poder dele a todas as pessoas. Deus pôde fazer a obra dele, e através disso o nome do Senhor foi exaltado. Antes mesmo do povo de Israel chegar na terra prometida, o nome do Senhor já estava sendo exaltado, o povo já estava falando sobre o Deus de Israel. Porque tem coisa, irmão, que acontece na vida do servo de Deus, e olha, se nós somos servos de Deus, irmão, vai ter coisas que vão acontecer, e acontece porque Deus está levantando, como Deus levantou o Faraó, ou que Deus permite que se levante, de uma maneira ou de outra. Irmão, se eu sou servo de Deus, eu preciso permanecer firme no Senhor, porque através daquilo ali, Deus vai manifestar o seu poder, através daquilo ali, o nome do Senhor, ele vai ser exaltado. Deixa aí a Bíblia, deixa marcado, vamos lá em 1 Samuel agora, capítulo 17, irmão, Deus não perde o controle de nada não,
Não é que o faraó era o diabo em pessoa, não, era Deus levantando, foi Deus. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó, e para quê? Para que pudesse mostrar o poder dele, para que o poder do Senhor se manifestasse. Tem coisas que Deus vai permitir e tem um propósito, tem um porquê. Aquela oposição, aquela dificuldade, aquele faraó que se levantou, irmão, muitas vezes é Deus que levanta, ou Deus que permite que se levante para o propósito dele, que é mostrar o seu poder, irmão, manifestar o poder dele na nossa vida, e o nome do Senhor ser exaltado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23, 17, 23, ele diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então o povo de Israel estava em batalha, preparado para entrar em batalha contra os filisteus. O pai de Davi, que tinha 2, 3 filhos no exército, chama Davi e envia Davi até o campo de batalha, para levar mantimentos e para saber informações sobre os seus irmãos. Então Davi vai para o campo de batalha. Quando Davi está ali falando com os seus irmãos, a Bíblia diz que veio se levantando do exército dos filisteus o Golias, o filisteu de Gate, como a gente conhece, o gigante, se levanta e começa a afrontar Israel, começa a chamar alguém para lutar com ele. E quando ele está ali, irmão, afrontando, a Bíblia diz que todos os homens fugiam dele e temiam grandemente. Irmão, o povo estava sendo derrotado sem sequer lutar contra o gigante, apenas porque estava dando ouvidos às palavras dele, porque estava olhando para a estatura dele, estava olhando para as armas dele, e o povo estava aí se apavorando, se amedrontando. O povo estava sendo derrotado sem sequer lutar, por causa do medo que eles deixaram tomar conta do seu coração. Irmão, quantas pessoas que estão perdendo as batalhas e nem sequer lutam, estão perdendo porque estão se deixando levar pelo que estão ouvindo, pelo que estão vendo, estão se deixando levar pelo medo. O medo no coração da pessoa está trazendo para ela a derrota, está fazendo com que ela seja derrotada. Quantas pessoas, os soldados de Israel, estavam sendo derrotados sem sequer lutar, por causa do medo que eles deixavam entrar no coração deles. Irmão, não deixa o medo entrar no teu coração, não deixa o medo tomar conta do teu coração, porque você vai perder sem sequer lutar. Esse povo nem lutava e estava sendo derrotado. Quantas pessoas que nem enfrentam o problema, mas só pelo que ficaram sabendo, pelo aquilo que estão vendo, por aquilo que estão ouvindo, a pessoa já está desanimando, ela já está se entregando, ela já está sendo derrotada, sem sequer lutar. Só que, enquanto todos estavam fugindo, porque estavam com medo do Golias, a Bíblia diz que Davi ouviu as suas palavras. Irmão, Davi estava ali, Davi não teve medo, Davi parou para ouvir tudo aquilo que ele estava dizendo. Versículo 25 diz: e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que eu feri, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Por trás de toda luta que se levanta, existem bênçãos. Nós precisamos atentar para isso. Irmão, por trás de toda luta que tem se levantado, existem bênçãos. Agora, claro, bênçãos para quem lutar e para quem vencer. O povo disse: olha, quem ferir ele, o rei vai cobrir de riquezas, o rei vai dar filha para casar, e ainda vai fazer a sua casa isenta de impostos. Então haviam bênçãos
Aquele gigante que se levantou, irmão, ia dar bênçãos para quem lutasse contra ele, para quem o ferisse. Irmão, toda luta que se levanta contra você, é porque existem bênçãos ali guardadas, existem bênçãos ali para você. Não é à toa que a luta tem levantado, que o problema tem surgido. Irmão, por trás de toda a luta que tem se levantado, se a luta não está se levantando por nossa causa, porque às vezes a luta se levanta por causa do pecado, é porque a pessoa errou, porque a pessoa fez coisas que não deveria, e por causa disso a luta está se levantando contra ela. Ali, irmão, não é bênção não, ali é consequência. Mas a pessoa não está fazendo nada de mal, a pessoa está andando no caminho reto, a pessoa está fazendo o que agrada a Deus. Aí levantou-se uma luta, por trás dessa luta existem bênçãos. Você não tem ideia do que está por trás disso aí para você. Então aquele gigante se levantou, era um problema, era uma grande ameaça, era algo terrível, mas que iria trazer bênçãos para quem o enfrentasse. Por trás de toda luta que se levanta, não é que você traz, por trás de toda luta que se levanta contra você, existem bênçãos de Deus aguardando por ti. Continua lendo, ele diz mais, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Irmão, Davi entendeu uma coisa que aqueles soldados não entendiam. Os soldados estavam fugindo com medo. Por quê? Porque eles não entendiam o que Davi entendeu. Davi entendeu que aquele exército era o exército do Deus vivo. Significava que Deus iria lutar com eles, que Deus estaria do lado deles. Aquele povo não tinha entendido isso, por isso eles estavam com medo, apavorados, por isso eles não enfrentavam, não encaravam. Davi, no entanto, chegou ali, ouviu aquelas palavras. Davi não temeu, Davi não se apavorou, porque Davi sabia que aquele era o exército de Deus, que Deus iria lutar com eles. Irmão, nós fazemos parte do exército de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus. Aquilo que se levanta contra nós, se levanta contra Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Qualquer luta que vier, qualquer problema que aparecer, não, eu faço parte do povo de Deus, quer dizer, Deus está comigo, Deus vai entrar comigo nesta batalha, Deus vai estar do meu lado nesta peleja. A Bíblia diz que Ele é o Senhor da guerra. Então eu preciso lembrar sempre, todo momento e toda hora, eu faço parte do exército de Deus. O meu general é Cristo. O Senhor luta comigo, o Senhor está comigo nas batalhas que virão. Davi entende por que Davi não ficou com medo, porque Davi sabia que ele estava no exército de Deus vivo. Ele sabia que Deus estava naquele exército. E por que Deus não fez nada antes? Porque ninguém havia se levantado antes, ninguém havia entendido o que Davi entendeu. Irmão, nós precisamos entender isso. Nós fazemos parte do exército de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus, e o que se levanta contra nós, se levanta contra Deus. Deus vai estar com a gente para lutar, Deus vai estar com a gente para combater, seja o que tenha se levantado. Continua lendo, ele diz mais: e o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que eu feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descertes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descertes para ver a peleja. Então Davi está ali, irmão, inspirado pelo Senhor. Peraí, o que o rei vai dar para quem vencer esse gigante, para quem tirar a afronta de Israel? Quem é este incircunciso filisteu? Davi estava ali cheio de fé, de confiança, quando vem o irmão de Davi, o Eliabe, o mais velho, para repreender, para dizer para Davi. Irmão, a Bíblia diz que acende a ira no coração dele contra Davi. Ora, o que você faz aqui, Davi? Com quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a maldade do teu coração, eu conheço a tua presunção. Irmão, sempre vai ter quem vai tentar desanimar você.
Irmão, sempre vai ter pessoas que vão tentar te colocar para baixo. Pessoas, irmão, que às vezes porque não conseguiu. Porque o Eliabe estava lá, ele não teve coragem de lutar contra o gigante. Agora que Davi estava ali pronto para lutar, ele estava reprovando Davi. Ele estava reclamando com Davi. Ele estava lá reprovando Davi, tentando mostrar para o Davi que o lugar dele é com as ovelhas, que ele era só um pastor de ovelhas, que ele não podia, que havia maldade no coração dele, presunção no coração dele. Era para desanimar o Davi. Irmão, cuidado, porque muitas vezes alguém vai ser usado só para falar, para te desanimar. Pessoas que às vezes não conseguiram vencer e não querem que você vençam. Pessoas que às vezes é usado pelo inimigo para tentar dizer para você: você não pode, não dá, você não consegue. Na nossa família ninguém conseguiu. Irmãos, são palavras só para bater você, para entristecer. Cuidado com quem é que você está ouvindo, porque às vezes não é de perto. Quem foi que falou para o Davi? Quem foi que reprovou o Davi? O irmão dele. Às vezes não é alguém de perto que às vezes está sendo usado, é alguém de perto que não entende o agir de Deus, que não entende a obra de Deus, que não entende o poder de Deus. Irmão, que vai falar para te jogar para baixo, que vai falar para desanimar você, para atrapalhar a obra que Deus pode fazer. Você precisa estar atento para não dar ouvidos ao que falam para você, porque você pode estar perdendo a vitória de Deus. Você pode acabar abrindo mão do que Deus tem para a sua vida. Imagina se Davi tivesse ouvido o Eliabe: é verdade, quem sou eu? Eu sou só um pastor de ovelha. Irmão, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com as palavras que estão lhe falando. Muitas vezes isso só vai atrapalhar, se você der ouvido, se você der atenção. Continua lendo o versículo 29, ele diz assim, então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. O Eliabe está ali irado, indignado, reprovando Davi, tentando fazer o Davi entender o lugar dele, que Davi não era um guerreiro, que Davi era só um pastor, que tinha que cuidar das ovelhas dele, que Davi estava errado. Irmão, a Bíblia diz que Davi fez uma coisa que nós precisamos aprender a fazer também. Davi desviou-se dele para outro. Davi não deu atenção a ele. Davi não deixou as palavras dele o abater, o entristecer, o desanimar. Irmão, tem gente que não vai entender mesmo não. E outra coisa, não adianta você querer convencer. Davi não ficou tentando convencer o Eliabe, não. Foi Deus que me trouxe aqui, foi Deus que me levantou, Deus vai me dar vitória. Davi não tenta convencer o Eliabe. O que Davi faz? Se desvia dele. Irmão, tem gente que você precisa se desviar, que não vão entender, que não vão compreender. Não adianta você querer ensinar, você querer convencer. Davi não tenta convencer o Eliabe. Davi desvia-se do Eliabe. Irmão, tem gente que eu tenho que me desviar. Por quê? Porque podem atrapalhar a minha fé, pode atrapalhar a obra de Deus. Davi não brigou com o irmão, Davi não tentou convencer o irmão, Davi foi falar com quem poderia falar alguma coisa boa para ele. Então Davi se desvia. Irmão, desvie-se de certas coisas, se desvie de certas pessoas que às vezes são usadas só para falar o que vai atrapalhar a tua vida, que vão falar só para te desanimar, te entristecer, te abater. Cuidado, você precisa aprender. Tem pessoas que nós precisamos nos desviar delas. Por quê? Porque a boca, a palavra dela, irmão, vai acabar atingindo o seu coração, atrapalhando a obra que Deus tem para você. Continua lendo o 31, ele diz assim: e ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu.
A notícia se espalhou, Davi começou a dizer: quem é este incircunciso para afrontar o exército? Eu enfrento ele, eu luto com ele. A notícia se espalhou, tem alguém que vai lutar, tem alguém que quer lutar, e chegou a notícia à tenda de Saul, que era o rei. Quando Saul ficou sabendo que alguém estava se dispondo para lutar, para combater, irmão, Saul manda chamar o Davi, manda ele vir aqui. Quando Davi chega na tenda de Saul, irmão, o ânimo continuava o mesmo. Davi disse: olha, Senhor, não desfaleça o coração de ninguém, não precisa mais incomodar ninguém, o teu servo irá e pelejará contra esse incircunciso, contra esse filisteu, não precisa mais se preocupar não, eu vou resolver esta situação. No entanto, 33, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Quando Davi chega à tenda cheio de confiança e fala com Saul, quando Saul olha para o Davi, eu imagino quando a notícia chegou para o Saul, o ânimo dele: alguém vai lutar, alguém vai tirar a afronta de Israel. Quando Davi chega, um garoto, que a Bíblia diz que era formoso de semblante, de aparência, quando Saul olha para o Golias, para o Davi, ele disse: meu filho, você não pode. Porque ele olhou para o Davi e lembrou do Golias. Quem era o Davi? Davi era um moço. Quem era o Golias? Um gigante, um homem de guerra. Então, aos olhos do Saul, Davi não tinha a menor chance. E aqui tem uma lição muito importante para nós, porque nós estamos perdendo vitórias, porque nós estamos nos deixando levar pelos nossos olhos, pela nossa visão. Às vezes nós olhamos para algo e como não é como a gente espera, porque não é como a gente imaginava, isso aqui não vai dar, isso aqui não dá certo, e a gente não entende o agir de Deus, não entende como Deus vai fazer a obra dele. Irmão, nós precisamos andar pela fé, porque senão nós vamos perder o que Deus tem para nós. O Saul, quando olhou o Davi, disse: você não pode. Imagina se ele não tivesse deixado o Davi lutar mesmo. Olha o que ele ia perder, olha a vitória de Deus que ele ia perder. E às vezes nós estamos perdendo, porque nós estamos olhando como o homem olha, apenas com os olhos naturais. Nós não estamos olhando pela fé, nós não estamos crendo realmente no Senhor. O que importa às vezes é só a aparência, e aos olhos, a aparência está boa, não vai dar certo, e aí dá errado. Ah, não está bom, irmão, busque a visão espiritual, busque um discernimento. Procure entender que tem coisas, irmão, que você vai ver e aos teus olhos não vai ser nada, mas é o que Deus vai usar. Quem olhava para Jesus na cruz, balançava a cabeça e falava: esse aí não tem jeito, e ele era a salvação. Nossa visão nos engana, podemos estar jogando fora a vitória de Deus, jogando fora a obra de Deus, por causa da nossa visão humana, natural e limitada. Irmão, procure, peça para Deus: Deus me ajuda a enxergar, me ajuda a ver como o Senhor está vendo. Deus, eu não quero ser guiado só por aparência, porque o Saul só estava olhando para a aparência do Davi. A aparência do Golias era um homem de guerra, era um gigante, era um guerreiro. O Davi era só um moço. Então ele olhou para um, olhou para o outro. Aos olhos dele, Davi não tinha nenhuma chance. E às vezes, aos nossos olhos, a situação não tem chance de mudar. Aos nossos olhos, a condição não vai melhorar. Aos nossos olhos, aquilo não vai prestar. Aos nossos olhos, é o fim. Mas só aos nossos olhos. Nós estamos olhando como Saul olhou para o Davi. Não, você não pode, você não tem condição. Continua lendo o versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército
do Deus vivo. O Saul não queria permitir que Davi fosse lutar, porque a aparência do Davi. Aí Davi então vai contar para ele um fato que aconteceu com ele, irmão, algo que não está escrito em outro lugar na Bíblia, apenas nesse relato de Davi. Davi conta: olha, Senhor, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio a ele um leão, como também o urso, e o teu servo lutou contra ele, tomou a ovelha e feriu o leão e feriu o urso. Irmão, Davi enfrentou um momento difícil na vida dele. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, quando se levanta contra Davi tanto o leão quanto o urso. Irmão, e Davi não foge, Davi não fica apavorado. Segundo o relato do Davi, Davi luta, segura pela barba do leão, Davi luta, Davi toma a ovelha das mãos dele, Davi derrota eles. Irmão, imagina que luta essa do Davi. Imagina que dificuldade essa que o Davi está enfrentando contra esse leão e contra esse urso. Irmão, no entanto, esta luta, esse leão e esse urso que se levantou contra Davi, na verdade foi Deus que permitiu que se levantasse. Por quê? Porque o Saul não iria deixar o Davi para a batalha. Agora que Davi está dizendo: porque o teu servo feria o leão e feria o urso, assim será este incircunciso. Então agora, por causa do que Davi passou, por causa do leão e do urso que havia se levantado contra o Davi, versículo 37 diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Irmão, Saul vai permitir agora que Davi vai lutar contra o Golias, mas vai permitir por quê? Por causa do leão e do urso que havia se levantado contra ele. Irmão, Deus permitiu que aquele urso, aquele leão se levantasse, que Davi enfrentasse aquele momento difícil, aquela situação complicada, para que agora, irmão, o poder de Deus pudesse se mostrar através de Davi para vencer também o Golias, para vencer também o gigante. Na nossa vida, irmão, quando é um servo de Deus, quando a pessoa realmente serve a Deus, as coisas não acontecem por acontecer. Não é porque o inimigo é muito forte, não é porque o inimigo não, irmão, se levantou, pode ser Deus. É Deus que pode estar levantando o faraó. É Deus que pode permitir que um leão se levante, que um urso se levante, mas para quê? Para manifestar, para mostrar na nossa vida o seu poder. Deus vai mostrar o poder dele agora, através do Davi, derrotando o gigante. Mas para Deus mostrar o poder dele, através do Davi agora com o gigante, primeiro Deus levantou um leão e um urso. Irmão, até esse gigante agora, que se levantou contra Israel, foi Deus que permitiu, para exaltar Davi, para abençoar o Davi, para manifestar o poder dele através de Davi, para poder levantar o Davi como rei, para fazer de Davi conhecido em todo Israel. O poder de Deus vai se mostrar, vai se revelar através de Davi. Davi vai vencer o gigante sem ter uma espada na mão. Por quê? Porque o poder de Deus se manifestou através do Davi. Mas para que esse poder se manifestasse agora, primeiro se levantou um leão e um urso. Lembra lá do Romanos? Assim diz as Escrituras a Faraó: por isso eu te levantei, para mostrar o meu poder. Irmão, tem coisas que se levantam, e se levantam para que Deus manifeste o seu poder, para que o nome dele seja exaltado. Toda a terra, quando o povo de Israel saiu do Egito, toda a terra prometida já estava tremendo. Por quê? Porque o nome de Deus foi exaltado entre eles. O Deus dos hebreus abriu o mar vermelho. O Deus dos hebreus destruíram o Egito, venceram o faraó. O poder de Deus se mostrou. Por quê? Porque faraó se levantou, porque o inimigo se colocou contra, o poder de Deus se manifestou, o povo viu o poder de Deus, e o nome do Senhor que foi exaltado. Irmão, o leão se levantou contra o Davi, o urso se levantou contra Davi, mas aquilo que se levantou é para que agora Deus pudesse mostrar o poder dele, através do Davi, para que o nome do Senhor seja exaltado. Irmão, todo lugar vão dizer, o jovem que venceu um gigante, porque Deus o ajudou.
Irmão, tem coisas que acontecem, se eu sou servo de Deus, eu preciso entender isso, que o que se levanta, ou é Deus que está levantando, ou Deus permite que se levante, de uma maneira ou de outra. Irmão, Deus tem um propósito. Irmão, Deus vai mostrar o poder dele. Agora, claro, eu preciso ter essa confiança que Davi tinha. Quando o leão se levantou, contra o urso se levantou, Davi não ficou questionando, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas por que eu estou enfrentando isso? Não, irmão, Davi partiu para cima. Davi foi lutar. Tem coisas que a gente não vai entender na hora, que a gente não vai compreender. Mas, irmão, o que eu preciso é me esforçar. Eu sou servo de Deus, então como servo de Deus, nada vai acontecer na minha vida sem que Deus tenha o controle disso, sem que Deus saiba o que está acontecendo. E mais do que saber, Deus tem o poder dele para se revelar, Deus tem o poder dele para nos mostrar, Deus quer exaltar o nome dele. Através do que aconteceu com Davi, com o leão e o urso, Davi agora tinha confiança em Deus para enfrentar o Golias, para vencer aquele gigante. Irmão, e Deus vai manifestar o poder dele. Irmão, e através de Davi, com uma única pedra, o gigante vai ao chão. Irmão, porque é Deus que levanta. Irmão, tem coisas que não são boas. O faraó não era uma coisa boa, o leão e o urso não era uma coisa boa, mas foram coisas que Deus levantou, através das quais Deus manifestou o seu poder. Deus mostrou o poder dele, irmão, através do leão, através do urso. Agora Deus vai manifestar o poder dele através daquele gigante. Ele vai manifestar, o nome dele vai ser exaltado. Irmão, as coisas não acontecem por acontecer. Irmão, se eu sou servo de Deus, eu não estou falando para quem está em pecado em erro, não, estou falando para quem é servo de Deus. Se eu sou servo de Deus, irmão, aquilo que se levantou porque Deus levantou, ou porque Deus permitiu que se levantasse. E se eu continuar confiando em Deus, irmão, Deus vai mostrar o seu poder na minha vida. O nome do Senhor será exaltado na minha vida. Então, meu irmão, não fique apavorado, desesperado. Infelizmente vai se levantar sim alguns faraós. Irmão, vai se levantar o leão, vai se levantar o urso. Mas se você permanecer confiando, obedecendo, perseverando, você verá o poder de Deus se manifestar. Você vai ver o agir de Deus. Você vai ver o poder de Deus. O nome do Senhor será exaltado. Irmão, não fique apavorado, não fique questionando o que eu tenho que fazer. Confie em Deus. Lembra que, volta lá para o Romanos 9, para a gente terminar lá. Romanos capítulo 9, aqui mesmo em Romanos capítulo 8, você lembra da Bíblia? 8, 28? E sabemos que todas as coisas colaboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, seja o que for, ou Deus levantou, ou Deus permitiu que aquilo se levantasse, de uma maneira ou de outra, vai colaborar para o bem. Agora você tem que amar Deus, irmão, é andar no mandamento dele, é confiar nele, é perseverar nele. Ou Moisés foi lá onde Faraó liberta o povo. Faraó disse: eu não conheço o teu Deus, e eu não vou deixar o povo ir. Moisés vai até Deus se lamentar: Senhor, depois que eu fui lá a situação piorou. Moisés vai lá, Moisés só continua. Irmão, é só continuar, é só perseverar. Por maior que seja a dificuldade, os obstáculos, os problemas que tenham se levantado, o que eu preciso é continuar. Por quê? Porque se aquilo ali se levantou, irmão, Deus vai manifestar o seu poder. O problema é que a gente às vezes desanima. O problema é que a gente fica aí questionando a Deus, em vez de lutar contra esse leão, contra esse urso, em vez de lutar contra esse filisteu, contra esse gigante, em vez de combater esse faraó, a gente está aí questionando a Deus. Irmão, você é servo de Deus? Então, se você é um servo de Deus, minha irmã, se você é uma serva de Deus, irmão, não importa o que se levantou, através disso, Deus vai mostrar o seu poder. Às vezes tem coisas que Deus levanta só para mostrar
o seu poder. Tem coisas que Deus permite, porque Deus não faz tudo não. Nem tudo que acontece na minha vida foi Deus que fez, mas Deus pode usar o que for para mostrar na minha vida o seu poder, para que o nome dele seja exaltado. Romanos capítulo 9, volta para o versículo 17, ele diz: porque diz a escritura a Faraó, para isto mesmo, irmão, quem levantou o Faraó foi Deus. Não foi o Faraó que se levantou contra o Moisés, não foi o Faraó que se levantou para destruir o povo, não foi. Foi Deus que levantou. Pastor, mas o Faraó foi tão mau, tão perverso. Mas irmão, foi Deus quem o levantou. E levantou para quê? Para mostrar o poder dele, para mostrar o Deus poderoso que Israel servia. E fazendo estas obras, o povo que estava lá na terra onde que o povo iria conquistar, começaram a tremer. A própria Raabe, quando recebe os espias na casa dela, ela diz: olha, o nosso coração derreteu, porque nós sabemos o que foi que Deus fez lá no Egito por vocês, porque nós sabemos como Deus abriu o mar vermelho para vocês. O nome de Deus estava sendo exaltado já, pelo poder que se mostrou, mas o poder se mostrou por causa do Faraó que se levantou. Então tem coisas que vão se levantar. Irmão, eu não tenho que me apavorar, me desesperar. Se eu sou um servo de Deus, eu preciso confiar no Senhor, que através disso, seja o que for, seja qual for o Faraó, seja qual for o leão, seja qual for o urso que tenha se levantado, Deus vai mostrar o seu poder. Irmão, o nome de Deus vai ser exaltado. Vamos ler de novo, 17. Porque diz a escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmão, tem coisas que é Deus que levanta. E se não foi Deus que levantou, só se levantou porque Deus permitiu, mas de uma maneira ou de outra, irmão, Deus pode mostrar o poder dele na sua vida. Através disso, Deus pode mostrar o poder dele, se você perseverar. Irmão, se você seguir o Senhor, se você confiar, não fique questionando, se lamentando. O que você tem que fazer é confiar no Senhor, é confiar e entender que o que levantou, eu sou servo de Deus, se levantou, Deus permitiu que se levantasse. De uma maneira ou de outra, eu vou ver o poder de Deus agindo, eu vou ver o poder de Deus se manifestando, o nome do Senhor vai ser exaltado, através disso que se levantou. Então não fique apavorado, desesperado, não perca a sua paz, não perca a sua fé, seja o que se levantou, irmão, Deus quer mostrar o seu poder. O que você precisa, ame a Deus, confie em Deus, obedeça ao Senhor, persevere. Moisés foi lá e Deus falou: Moisés, vai lá onde Faraó. Moisés, só continua, Moisés. Minha irmã, é só continuar na fé, na direção de Deus, é continuar na vontade do Senhor. Você vai ver o poder de Deus, vai se revelar, Deus vai mostrar o seu poder, o nome dele vai ser exaltado, se você continuar sendo servo de Deus, se você continuar obedecendo a Deus, se você continuar fazendo a vontade de Deus, porque, irmão, ou é Deus que levantou, ou Deus permitiu que se levantasse. O certo é que de uma maneira ou de outra, irmão, Deus vai mostrar o poder dele. Você só precisa perseverar no Senhor. Amém? Feche teus olhos, curva a sua cabeça.